Estamos no ar, Brasil. Por que eu falei estamos? Porque vamos falar de grupo E. É uma porcaria eu continuar fazendo trocadilhos com as iniciais de cada grupo. Mas é isso que estamos aqui para fazer. Vamos falar de grupo E. Vamos falar de um grupo que tem um sangue latino. Temos Monterrey no México. Temos River Plate da Argentina. Temos a Inter de Milão, que italiano para espanhol é próximo. A galera se entende. E o intruso dos idiomas, o Urawa Red Diamonds do Japão. Né, menino Kelvin? É isso daí. Falando agora de grupo E da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, já falamos muito dos grupos A, B, C e D, já fizemos o apanhado geral aí do Super Mundial e agora chegamos ao grupo D, ao grupo E, que é um grupo bem interessante. Acho que é um grupo onde todas as equipes têm algo a oferecer. Assim, não tem um super time. Acho que a Inter, apesar de ter chegado à final da Champions, é um time mais tático do que técnico. E, sim, é bem superior aos outros três, mas talvez tenha algumas dificuldades, principalmente com essas equipes jogando mais postadas, e os outros três times são bem nivelados entre eles. Então acho que aqui a gente vai ter talvez um grupo com mais troca de pontos entre eles. Talvez um dos mais nessa competição. Boa. E falando desse equilíbrio, começamos com o River Plate, né, menino Kelvin? River Plate que, depois de passar por aquela era dourada, a gente pode dizer, com Marcelo Gallardo ali, que foi um ótimo momento, é um River Plate que viu sua última Libertadores em 2018, Campeonato Argentino 2023, então não é aquele River Plate, ainda é um time forte, igual a gente comentou quando falou no grupo C de Boca Juniors. É aquele time que intimida, é aquele time que tem camisa, que tem tradição. Mas apesar de contar com o retorno do seu professor esse ano, ainda não é um time dos níveis que já foi no passado, né? Exatamente, assim, o River Plate tem uma diferença em relação ao Boca Juniors. O River Plate não está jogando bem, ou pelo menos não está jogando bem com frequência. O Campeonato Argentino terminou recentemente, o River Plate caiu nas quartas de finais, jogo único, empatando em casa e perdendo nos pênaltis para o pequeno Platense, que até veio a ser campeão de forma surpreendente, título inédito, mas cai nas quartas de finais do Campeonato Argentino. E mesmo na primeira fase, ali ficou entre os primeiros colocados, mas foi uma equipe que oscilou bastante, principalmente em nível de jogo. Libertadores passou em primeiro do grupo com certa tranquilidade, mas também oscilou bastante em nível de jogo. Teve dificuldades contra o Universitário do Peru, teve algumas dificuldades contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Independiente Del Valle, que foi uma equipe que atacou um pouco mais, até foi ali o melhor momento do River Plate na temporada, que foi um jogo onde jogou muito, fez 6-2 no Del Valle, no Monumental de Nunes. Mas foi um jogo que teve a característica de ter um pouco mais de espaço para jogar contra uma equipe que é inferior. Então é uma equipe que oscila muito ao longo da temporada. O Gallardo até chegou no meio do ano passado, ali, durante o segundo semestre de 2024, né, retornou, e desde então ele não conseguiu fazer a equipe jogar um grande futebol. Como eu falei, teve seus momentos, mas não conseguiu fazer isso com frequência. Só que tem uma diferença em relação ao Boca Juniors, que a gente citou quando falamos lá do grupo C. O River Plate teve momentos melhores nos últimos meses, teve alguns momentos de bom futebol, apesar de pequenos e espaçados. Só que o principal, o River Plate tem elenco. A gente fala muito do River Plate porque esse River Plate atual, apesar de não jogar um futebol tão bom, tem elenco. No papel, um baita time. No papel era para jogar um futebol exemplar a nível de Argentina e América do Sul. A defesa é uma base da seleção argentina. Você tem, por exemplo, Franco Armani no gol, que é um goleiro frequentemente convocado para a seleção. Até não foi convocado para a data FIFA agora, mas é um goleiro que figura muitas vezes ali como terceiro goleiro
da seleção. Você tem na lateral esquerda Marcos Acunha, que oscilou entre reserva e titular na última Copa do Mundo. Você tem na zaga Pezzella e Lucas Martins Quarta, jogadores que vêm do futebol europeu recentemente e que são convocados com frequência e foram convocados com frequência para a seleção argentina. Você tem um meio de campo ali, jogadores de qualidade. Você tem o Franco Mastantuono, que é uma joia argentina de apenas 17 anos, que é o grande nome desse time, que já está cheio de clubes europeus ali de olho. Você tem um elenco muito bom, e um elenco com boas peças de reposição, inclusive. Mas o Galhardo não conseguiu fazer esse time encaixar. Assim como o Demichelis anteriormente também não conseguiu. Aí a gente não sabe exatamente o que acontece, o porquê desse time não encaixar. Mas qualidade tem. E se essa qualidade estiver num bom momento no Super Mundial, pode incomodar. Exato. Não sendo uma zoeira, mas acabando que tem esse tom, o River Plate de hoje me lembra muito o Grêmio. É aquele time que teve uma época muito boa, com um técnico que tinha uma conexão muito forte com elenco e com torcida, uma geração muito talentosa. Aí você teve mudanças, acabou que deu tudo errado. Aí, nos últimos tempos, esse grupo tentou reativar aquela memória, trazendo jogadores famosos, repatriando alguns atletas e trazendo esse técnico de volta. Mas implica que, assim como o Grêmio, na última passagem do Renato, ainda não conseguiu ser aquele Grêmio que ganhou uma Libertadores, e o River também não. Eu vejo similaridades muito gritantes entre os dois projetos. São dois times que acho que tiveram excelentes momentos e se perderam um pouco ali no meio do caminho. Acho que falou disso. É uma equipe que tem qualidade, que tem um projeto, mas que perdeu os seus principais nomes ao longo dos anos e está tentando, de alguma forma, se reencontrar, mas ainda não encontrou a forma exata para esse novo momento, ou para recuperar esses momentos de glória que teve há poucos anos. Então ainda está caminhando, ainda está batendo cabeça nesse sentido, e por isso não é o melhor River Plate ali dos últimos anos. Bem isso. Vamos para o Monterrey de México. O Monterrey é uma equipe que a gente sempre brinca quando fala dos mexicanos, e ironicamente o Monterrey sempre passa um pouquinho abaixo do radar, né? Porque eu acho que a gente sempre lembra de times mexicanos fortes. A gente fala Chivas, para quem é da geração ali anos 2000, falamos de América, às vezes até a gente lembra de algum time americano, mas você tem o Chivas ganhou a Conca Champions, que garantiu eles nesse Super Mundial em 2021. 2024 ganhou a abertura do campeonato mexicano. Assim, nada mal. Não é, claro, não é um super Monterrey. Acho que o Monterrey já teve momentos mais gloriosos dentro da sua história, mas não é um mau time, não. Se você for pegar, é um time pentacampeão de Conca Champions, e são 5 títulos mais recentes, 2011, 2012 e 2013, que foi um tricampeonato, e depois 2019 e 2021, que é o último título. No campeonato mexicano atual, eles foram eliminados nas quartas de finais pelo Toluca, que foi o campeão, e foram eliminados pelo gol fora. O Monterrey venceu a ida em casa por 3-2 e depois perdeu em Toluca por 2-1, então caíram pelo gol fora, e o Toluca depois veio a ser o campeão em cima do América. É uma equipe bem interessante, uma equipe que nos últimos anos tem disputado nas cabeças no continente e também no futebol mexicano. América, Chivas e Cruz Azul são os principais clubes do país, mas o Monterrey e o Tigres, que são os rivais da cidade de Monterrey,
cresceram demais nos últimos 10, 15 anos e tem batido de frente com o América e Cruz Azul, principalmente com o Pachuca, que está sempre ali também, com o Toluca, que foi campeão nessa temporada. O Chivas até não tem brigado por tantos títulos nos últimos anos. Teve uma queda, apesar de ter ali a maior torcida e ser o mais tradicional ali ao lado do América, ter a segunda maior torcida e ser o segundo mais tradicional ali nessa briga com o América. Mas pensando em Américas, em América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, é um dos melhores times do continente. Porque é uma equipe que tem dinheiro. Hoje o Campeonato Mexicano é uma liga que tem um bom investimento, que tem investidores, que tem investidores de fora, que traz bons jogadores, que monta bons elencos. O jogador mexicano médio é bom, não é tão bom quanto o jogador médio brasileiro, mas é bom. Então, você está falando de um dos melhores times ali do continente. É uma equipe que vem forte para esse Super Mundial. Quando eu falo vem forte no nível de Américas. América do Sul, América do Norte, Central e Caribe. É uma equipe que compete de igual para igual com o River Plate, que compete com o Flamengo, que compete com o Botafogo, que compete com o Palmeiras. Acho que um elenco é um pouco inferior ali, principalmente a Flamengo e Palmeiras, mas que pode jogar de igual para igual com qualquer um deles. E é uma equipe que vem para brigar por uma classificação nesse grupo. É uma equipe que tem o Sérgio Ramos, por exemplo. Sérgio Ramos mais velho, mas é um jogador que dá uma moral para o time, que carrega uma experiência, que carrega uma liderança. É um jogador que tem enorme qualidade. Então, assim você vê que é uma equipe organizada, que é uma equipe estruturada, que é uma equipe com dinheiro. Exato. E até você falou do Sérgio Ramos, era isso que eu ia falar. Tipo, a gente vê o tamanho do poderio do Monterrey quando a gente tem o Sérgio Ramos sendo a grande estrela do time. Você tem no ataque Lucas Ocampos, que há pouquíssimo tempo estava lá no Sevilha. Você tem Canales, que jogou muito tempo no Betis. Exato. Então você tem um time muito bacana. Se a gente brincou que tem o Oliver Torres, que é um ponta, que jogou no Porto, jogou no Sevilha, que é espanhol também. Sim, até se a gente brincar, a gente até brincava que Boca e River não jogariam bem no Campeonato Brasileiro. Eu vejo esse Monterrey, cara, se entrasse no Brasileirão, brigaria nas cabeças. Um time que talvez... Seria parte de cima da tabela, com certeza. Um jogador interessante, que até alguns brasileiros vão lembrar, é um meia colombiano, o Nelson de Ossa, titular desse time. Ele foi um dos melhores jogadores do Pachuca 3, Botafogo 0 no Mundial de 2024. Foi lá em dezembro. E agora ele está no Monterrey. Um jogador muito bom. Meio campo colombiano, que foi muito bem naquele jogo Pachuca e Botafogo, e depois se transferiu para o Monterrey e é titular também lá no Monterrey. Então, cara, uma equipe bem interessante. Bem interessante mesmo essa do Monterrey. Exato, é um time bem competitivo, a gente pode dizer, e é um time que pode fazer bonito. Quem tá jogando também no Monterrey, Jesus Corona. Deve ter 1000 anos de firma. O tal do Jesus Corona. Jogou também em Sevilha, muito tempo no Porto, muito bem no Porto. Se não me engano, ele passou pelo Chelsea também, 1 ou 2 temporadas. Muito. O Chelsea. Exato. O Chelsea. Muito tempo de seleção mexicana também. O atendimento do McDonald's não contrata tanto a gente quanto o Chelsea, velho. O time que gosta de ter o RH poderoso. Eu acho que o departamento do Chelsea deve ser tipo assim, todos os times. Tem X jogadores e X administrativo. O Chelsea deve ter 3 andares só para RH. De tanto jogador que tem contratado, emprestado, negociado. Meu Deus. Coisa de louco.
Exato, eu quero ser empresário de jogador trabalhando na porta de Stamford Bridge, porque tem cliente a dar com o rodo. Vamos falar agora de um protagonista dessa competição, acredito. Inter de Milão, que vem triste, magoado por ter perdido a sua final da Champions League para o PSG e não perdeu. Tomou uma surra de foi atropelado no lombo com requintes de crueldade. E chega nessa disputa do Super Mundial sem seu técnico. Simone Inzaghi está a caminho do Al Hilal. Como é essa Inter de Milão, que eu vi, primeiramente, analisando a temporada, e segundo, sem seu comandante? Foi confirmada essa informação já é oficial do Inzaghi? Do Inzaghi, já colocaram que já está fechado. Então, eu coloco que dá para cravar, porque a própria Inter confirmou a saída, mas ainda não está anunciada a chegada, entendeu? Só esse pequeno trâmite. O próprio Inzaghi falou, é momento de seguir novos planos. Então, tá bem delimitado que que já está fechada e consumada a saída, só não ainda oficializaram a ida para o Al Hilal. Então, acho que assim, o trabalho do Inzaghi na Inter foi um trabalho excelente, mas que termina muito mal. E essa ruptura, até agora a gente não sabe quem vai comandar a equipe no Super Mundial, se vai ser um interino, quem vai ser, se já vai ser o técnico da próxima temporada, então acaba sendo uma incógnita. E como que a Inter vai absorver ter perdido para o arquirrival Milan na semifinal da Copa da Itália, sendo bem superior, ter perdido de virada a final da Supercopa da Itália para o rival Milan, ter perdido nas últimas rodadas o título italiano para o Napoli. A Inter tinha mais elenco, principalmente mais elenco, e ter perdido a Champions da forma que perdeu, tomando um 5-0, sendo atropelada da forma que foi e agora ficando sem técnico. Então acho que é uma Inter que tem muita qualidade, tem um baita time. Se você for analisar só pela final da Champions, você vai estar equivocado se você achar que é um time fraco. Longe disso, senão não teria chegado aonde chegou, não teria chegado a 2 finais de Champions em 3 anos, com um núcleo que é praticamente o mesmo. Cara, é uma equipe que tem muita qualidade. Marcos Thuram joga muito, Lautaro, Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, Acerbi. Cara, é um time excelente e que tem um estilo de jogo muito bem delimitado, muito bem definido. Agora fica essas incógnitas. Como que vai estar o mental dessa equipe? Essa equipe vai conseguir virar a chavinha e jogar muito bem para ir com tudo em busca desse título? Ou essa equipe vai se afundar no fundo do poço e no amargor de ter perdido uma final de Champions da forma que perdeu um treinador da forma que perdeu? Porque, assim, a fala do Simone Inzaghi pós derrota também é muito emblemática, muito forte, mostra um abalo gigantesco. Ele já tinha, antes da final, essa proposta do Al Hilal e já tinha uma possibilidade grande de assumir esse trabalho no Al Hilal. No entanto, o que ele fala depois da final são 3 anos, 2 finais perdidas, a gente tem que ver, tem alguma coisa que não está totalmente certa, a gente tem que conversar com a diretoria, tem que ver para que rumo a gente vai. Então, é uma fala muito derrotada. A gente tem a situação do Acerbi também, Acerbi que é um jogador já mais veterano, 37, 38 anos. Ele recusou a convocação para a seleção italiana após o atropelo da final da Champions. Depois ele alega ali um problema com o Spalletti, dizendo que o Spalletti, que é o técnico da seleção, não o respeita como homem, como jogador.
mas também muito em função do abalo com a derrota na final da Champions. Então, e o Acerbi também é uma liderança, é um jogador mais velho, um jogador ali forte, importante da defesa. E o treinador. Então você vê que esse grupo se abalou, você vê que esse grupo sentiu o golpe. Então a gente vai ter que ver se vão conseguir virar essa chave para o Super Mundial e como que essa equipe vai ser comandada no Super Mundial. E ainda tem um ponto em cima disso, só entrando um pouquinho rapidinho na respiração, para ver tamanha a mudança que é pensada pela Inter de Milão. Eu fui dar uma olhada rápida aqui nos jornais, o que os jornais italianos colocam como nomes mais cotados para assumir a Inter. Cesc Fábregas, que está no Como, um técnico que tem a cultura espanhola, daquele jogo de domínio de bola e um jogo mais ofensivo, e Roberto De Zerbi, que está no Olympique de Marselha, também é um técnico ofensivo. Ou seja, você vai abrir mão do futebol pragmático que era do Simone Inzaghi para um técnico ofensivista. Então, ver o quão traumática isso foi até para a própria gestão da Inter de Milão. E o detalhe do Cesc Fábregas, porque assim, o trabalho, principalmente de 3 zagueiros, eu acho que o Simone Inzaghi é um técnico que joga em transição, eu não acho que ele é um técnico defensivo. E é um técnico que tem um esquema parecido com o Antônio Conte, que treinou a Inter antes dele. Ali é um esquema que varia, mas é um esquema que parte de 3 zagueiros. Então a Inter está jogando ali 5, 6, 7 anos com 3 zagueiros. Fábregas ou o próprio De Zerbi, como você falou, podem jogar ou não com 3 zagueiros. Mas assim, normalmente Conte e Inzaghi partem disso nos seus times, e nem acho que são ofensivos, acho que são treinadores que têm uma defesa muito sólida e que jogam com muita velocidade e que inclusive atacam muito bem a partir disso, mas é lógico que estão longe de ser técnicos ofensivistas, como você falou, que De Zerbi e Fábregas. E o detalhe interessante do Fábregas, por exemplo, ele disputa a segunda divisão como treinador do Como. Ele encerra a carreira como treinador e jogador do Como na segunda divisão italiana e depois ele sobe o time como treinador. E sobe jogando um futebol super ofensivo e tendo resultados muito expressivos. Antes do início da temporada, ele conversa com o Fábio Capello, que é um técnico muito respeitado, técnico italiano, muito respeitado no futebol europeu, e que é um técnico de uma escola um pouco mais defensiva, uma escola mais italiana. Pelo falar, na Série A você vai ter que abrir mão desse seu estilo de jogo. Você vai ter que ser mais defensivo, porque senão você vai ser rebaixado. Você não tem muito investimento, a equipe não é tradicional, você não vai poder jogar dessa forma. E o Fábregas contou isso agora no final dessa temporada e disse: vou jogar mais defensivo. Vou jogar pelos resultados para manter o Como na primeira divisão. E depois ele cita que vê vários treinadores e várias formas de se fazer o futebol, vê o Guardiola, vê o Mourinho, vê vários outros treinadores, cada um com uma forma de jogar, uns muito ofensivos, uns mais equilibrados, outros mais defensivos. Ele falou, cara, são várias boas formas de se fazer futebol. E cada uma tem a sua beleza, cada uma tem os seus problemas. Vou manter a minha forma de jogar, vou manter o meu time com a forma que eu quero, com a forma que eu gosto. Resultado, 11º lugar, baita campanha do Como e se manteve na primeira divisão com tranquilidade e agora é um técnico que se vê sendo falado em clubes maiores, né? Exato. Igual você falou, é um técnico que está em crescimento, então a gente tem que ver o que a Inter vai querer. Se ela vai querer um técnico que vai desenvolver junto com o clube ou um técnico mais pronto. O De Zerbi eu acredito que é um técnico um pouquinho mais pronto para a Inter. Mas tem que ver primeiro qual é o entendimento do porquê das derrotas. Talvez movimentações de elenco consideráveis a gente pode ver. Então, é uma Inter que
é favorita pela qualidade que tem. Jogando ao natural com o interino, ainda pode ser líder de grupo tranquilo. Mas se o mental pesar e ainda tem a questão de que se o técnico vier com muitas mudanças que demorem a ser absorvidas pelo elenco, talvez é um time que vá se complicar de lá para frente, né? Com certeza, mas claramente a derrota trouxe feridas. A gente falou ali do treinador, das lideranças do elenco e da diretoria pensando numa ruptura, numa mudança de chave para um time mais ofensivo. Então, causou muitos danos lá em Milão, lá no Giuseppe Meazza, esse atropelo na final da Champions. Exato, dói. E a curiosidade é que, para quem fala que Giuseppe Meazza e San Siro não são a mesma coisa, são a mesma coisa e não muda o nome do estádio, gente. Isso aí é efeito Mandela, tá? É momento cultural que dentro do HDJ Futebol Clube, o nome do estádio é Giuseppe Meazza, San Siro é o bairro. É a mesma coisa que você falar estádio Cícero Pompeu de Toledo e Morumbi. Não muda nada, então momento cultural para vocês levarem para a vida. Porque, apesar de Giuseppe Meazza ter um ídolo da Inter, ele é um ídolo italiano, porque ele foi um dos grandes jogadores, se não me engano, de 1 ou 2 títulos mundiais da Itália. 34, 38. Agora não lembro se ele esteve nas duas ou não. Mas ele é campeão do mundo com a Itália, sendo o craque do time. Então ele é ídolo nacional, além de ídolo da Inter. Você vê o quanto que a gente consegue trazer cultura para este nosso amado programete. Senhoras e senhores, vamos falar de Urawa Red Diamonds, um time que grande parte do nome é inglês, mas é japonês. Você percebe pelo Urawa, né? Urawa Red Diamonds ganhou a Liga dos Campeões da Ásia ali 21-22, conseguiu garantir o espacinho nesse Super Mundial. É um time que dentro do atual campeonato japonês é o terceiro colocado, mas assim, da minha visão, dentro do grupo é o mais tadinho. É o que, se o Urawa ir lá e fazer um super bom trabalho, se, sei lá, o Urawa conseguir pegar a segunda vaga, para mim seria muito, mas muito surpresa. Olha, eu acho que é a quarta força do grupo, mas é uma quarta força das mais fortes se a gente for analisar grupo a grupo, que é o que a gente está fazendo aqui. Os tadinhos de cada grupo é o menos tadinho. Isso é verdade. É uma equipe que tende a dificultar, pelo menos, a vida dos demais, principalmente de River Plate e Monterrey. Eu acho que é uma equipe que pode tirar ponto do River Plate, principalmente, como a gente já falou anteriormente, não é o River Plate que está jogando tão bem. Pode tirar ponto do Monterrey, a gente sabe que os mexicanos sempre oscilam nos mundiais, apesar da qualidade que tem. Então, é uma equipe mais fraca que River Plate e Monterrey, mas é uma equipe que vai dar jogo. Muito provavelmente vai dar jogo. É uma equipe que vai incomodar. O futebol japonês é um futebol que tem uma transição rápida, que tem jogadores rápidos. Então, acho que é uma equipe que pode incomodar, pode tirar esses pontos ali do River Plate, do Monterrey. É uma equipe que participou várias vezes do Mundial Anual, conseguiu alguns títulos da Champions Asiática, conseguiu ali vários títulos do campeonato japonês ali nos últimos anos. Em alguns mundiais fez campanhas muito boas, em outros não foi competitivo. A gente vai lembrar do Mundial de 2016, por exemplo, que foi um grande Mundial do Urawa Red, que ele chega até a reta final ali. Mas é uma equipe que tem as suas qualidades. Mas é a quarta força, não tem muito para onde fugir também nesse sentido. Exato, é bem interessante, né? Agora eu tô curioso para saber qual é a sua classificação, Kelvito. E agora? Acho que tende a ser um dos grupos mais equilibrados, mas ainda vou na bola de segurança. Inter de Milão em primeiro, Monterrey em segundo, River Plate em terceiro e
Urawa Red Diamonds em quarto. Eu iria fazer a mesma coisa, para mim é a mesma linha. Mas como a gente tá concordando demais no programa e precisa ter algum entretenimento pra galera nos acompanhar, eu vou falar que o River vai ficar em segundo, só pra gente dar o entretenimento, porque, galera, a gente é muito parceiro, a gente resenha muito. Aí acaba que a gente acaba concordando demais. Precisa dar um temperinho nessa bagaça. Nessas nossas análises. Motivos para, sei lá, disputar a Coca, entendeu? Tem que dar aquele creme dela creme. Tem que ter uma discórdia. Exato, tem que ter, como você disse, tem que ter o samba lelê. Mas, brincadeiras à parte, também, a Inter, apesar da Depré, ainda é o melhor time do grupo. O Monterrey tá num momento melhor do que o River, mas achei que o River tem totais condições de passar à frente. E Urawa, vou ficar muito surpreso se o Urawa desbancar Monterrey e Inter de Milão. Monterrey e River Plate. Mas, igual você falou, se a gente for analisar as peças mais fracas de cada grupo, o Urawa passaria o Serol com fé e vontade no Auckland City. Com certeza. Dava 5-3 pedal Robinho. Então, ganharia, acho que, de uma Esperance Tunis com boa margem. Então a gente vê tipo um time que se ele tivesse num grupo em que o sarrafo fosse um pouquinho mais baixo, a gente poderia estar trabalhando com ele como terceira força ou até como um candidato a segundo colocado, né? Exatamente. Acho que é uma equipe que pode incomodar, como a gente já citou anteriormente. Exato. Teve aquela cota do azar, né? Deu azar. Caiu num grupo mais difícil. Mas é isso, meu povo brasileiro. Fechamos agora o nosso grupo E. E sigam acompanhando a gente, porque tem muito conteúdo por aqui. Vamos falar de todos os grupos do Super Mundial, além de fazer aquela cobertura marota até a definição do campeão, que não é porque não tem Atlético e Grêmio na parada que a gente não vai fazer uma cobertura qualificada e trazer tudo de melhor para vocês aqui no HDJ Futebol Clube. É isso aí, aquela análise grupo a grupo. Vamos falar de todos os 8 grupos e vamos fazer aquela cobertura incrível da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não percam. Quem perder é bandindinho. Ezeruela Juriud. Você não é craque se você não deixar like. Não é craque. Seu Ezeruela Juriud. Ou você é Veloso Cabelo de Boneca. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu!